Nesse vídeo, nós vamos ver algumas dicas e alguns passos para estar resolvendo a atividade da semana 4 do PET de Física do primeiro ano. Vamos lembrar como é que calcula a velocidade. Velocidade ela é igual à distância percorrida dividido pelo tempo da viagem. Então, se a questão pedir velocidade, você pode utilizar essa formulazinha aqui que vai dar certo. Se a questão estiver pedindo a distância, para calcular a distância, é igual. Você pega o tempo aqui, ó, passa para cá multiplicando, então vai ficar o quê? A velocidade vezes tempo. Se a questão pediu a distância, você pode pegar a velocidade e multiplicar com o tempo. E se a questão pediu o tempo? Pega o tempo, coloca no lugar da velocidade, pega a velocidade, coloca no lugar do tempo. Então, ΔT é igual a ΔS dividido pela velocidade. Então, essas três formulazinhas aqui, elas são úteis para a gente estar resolvendo as atividades da semana 4. Atividade 1. Um caminhão de 20 metros de comprimento desenvolve uma velocidade constante numa estrada retilínea e plana. Ele demora 10 segundos para atravessar uma ponte de 180 metros de extensão. Calcule a velocidade do caminhão em km/h. Ok. Então aqui eu já coloquei os dados da questão. Ele quer o quê? A velocidade do caminhão que vai atravessar a ponte em km/h. O caminhão ele tem 20 metros, a ponte 180 metros. O tempo que ele vai gastar para atravessar a ponte daqui e atravessar ela por completo, 10 segundos. A ponte daqui até aqui, ela é o que? É 180 metros. O caminhão é 20 metros, né? Vou botar aqui. O caminhão, 20 metros. Então, ele vai atravessar a ponte, né? 0 segundos, vai gastar 10 segundos. Então, vai atravessar a ponte 180 metros. 1, 2, 3, 4, 5, 10 segundos. Atravessou a ponte. Qual vai ser o comprimento aí que eu vou utilizar? Eu não vou utilizar apenas o comprimento da ponte. Por quê? Quando ele termina a sua travessia, eu vou considerar o início da ponte até o início do caminhão. Então, vai ser o quê? O meu ΔS, 180 metros mais 20 metros do caminhão. Isso aqui vai dar o quê? 200 metros. Então, a minha distância nessa questão vai ser considerada 200 metros. Eu tenho a distância e tenho o tempo, posso calcular a velocidade. Velocidade, distância sobre o tempo. Vou pegar o ΔS, é o quê? 200, dividir pelo ΔT, que é o quê? 10 segundos. Faço essa divisão aqui e encontrei o resultado? Ok. Aqui você vai encontrar um resultado metros por segundo, mas a questão está pedindo km/h. O que eu tenho que fazer? Já que a questão está pedindo km/h e o meu resultado é 1 metro segundos. Para transformar metros em segundos em km/h, eu vou multiplicar por 3,6. Então, pego esse resultado, multiplico por 3,6, eu vou encontrar, então, o valor da velocidade em km/h. Atividade 2. Uma locomotiva de 30 metros de comprimento move-se com uma velocidade de 72 km/h em uma linha férrea paralela
a um trem de passageiros que possui 220 metros de comprimento e move-se com a velocidade de 10 metros por segundo. Ambos os trens movem-se no mesmo sentido. Calcule. Letra A. O intervalo de tempo na ultrapassagem, isto é, quanto tempo o trem mais veloz gasta para passar totalmente o trem mais lento? Então aqui nós temos os dados da nossa questão. A locomotiva, ela tem o seu tamanho 30 metros e a velocidade da locomotiva, chama aqui de VL, é 72 km por hora. Nós temos também o nosso trem, a sua extensão, o seu tamanho é 220 metros e o VT, que é a velocidade do trem, é 10 metros por segundo. Primeiro vamos observar aqui essas unidades: metro, quilômetros por hora e 10 metros por segundo. Opa, quilômetros por hora. Tá diferente aqui das unidades. Então, meu primeiro passo aqui na questão é converter esse quilômetros por hora em metros por segundo. Vou botar aqui o primeiro passo. Converter. O VL, que é a velocidade da locomotiva, em metros por segundo. E como é que converte isso? Dividindo por 3,6. Então, vocês vão dividir por 3,6 para encontrar aqui esse valor e deixar ele em metros por segundo. A letra A pede para calcular o tempo da ultrapassagem. Então, vamos simular aqui o que vai acontecer, né? Depois que vocês fizerem essa conversão aqui, da velocidade da locomotiva em metros por segundo, vai perceber que a locomotiva ela é mais veloz que o trem. Então, aqui vamos simular. O trem vai estar andando e aí o tempo está correndo. O que aconteceu aqui? A locomotiva ultrapassou o trem. E é esse tempo aqui de ultrapassagem que a letra A está pedindo para calcular. Como é que calcula, então, o tempo? Para calcular o tempo, vocês vão utilizar a distância dividido pela velocidade. O percurso da ultrapassagem vai ser exatamente a soma dos comprimentos dos dois veículos, a soma do comprimento do trem com o comprimento da locomotiva, que vai ser o quê? Exatamente esse espaço aqui, ó. Então, o segundo passo é o quê? Encontrar o ΔS, ou seja, a distância da ultrapassagem. ΔS vai ser igual ao quê? A locomotiva mais o trem. 30 mais 220. Eu tenho ΔS, eu preciso agora da velocidade. Qual vai ser a velocidade que eu vou utilizar? Se eu estou fazendo comparação entre dois móveis, eu vou ter que utilizar o quê? A velocidade relativa. E qual vai ser a velocidade relativa? Terceiro passo, calcular a velocidade relativa. Se os dois móveis estão andando em mesma direção, isso quer dizer o quê? Que a velocidade relativa vai ser igual à velocidade da locomotiva menos a velocidade do trem. Lembrando que a velocidade da locomotiva ela tem que estar em metros por segundo. Depois do cálculo da velocidade relativa, então, eu posso calcular o tempo da ultrapassagem, porque eu já tenho a distância e tenho a velocidade. Quarto passo e último,
calcular o tempo da ultrapassagem. Vai ser o quê? ΔT é igual a ΔS, que vai ser encontrado aqui no segundo passo, dividido pela velocidade relativa, ou a velocidade de relação entre os dois móveis. Na letra B, ele quer a distância percorrida pelo trem e pela locomotiva. Que distância é essa? É a distância que eles vão percorrer até acontecer essa ultrapassagem. E como é que eu vou calcular a distância? ΔS é igual a velocidade vezes o ΔT. Como ele quer a distância do trem, eu também vou utilizar a velocidade do trem. Quando eu for utilizar a distância da locomotiva, vou utilizar a velocidade da locomotiva. Então, vamos calcular aqui a distância percorrida pelo trem. ΔS do trem é igual a velocidade do trem. Qual a velocidade do trem? 10 metros por segundo. Vezes o tempo percorrido na ultrapassagem. Qual vai ser o tempo percorrido na ultrapassagem? É o valor aqui, ó, que você vai encontrar na letra A. E qual a distância percorrida pela locomotiva? Vai ser a velocidade da locomotiva, que vai ser o quê? Esse 72 aqui, só que convertido para metros por segundo. Vezes o tempo da ultrapassagem, que vai ser o mesmo tempo aqui da letra A. Atividade 3. Dois automóveis fazem uma mesma viagem de 360 km entre duas cidades. O automóvel A demora 2 horas a menos que o automóvel B para terminar a viagem. Se B mantém uma velocidade constante de 60 km por hora, qual a velocidade média do automóvel A nessa viagem? Então, aqui eu coloquei os dados, né, que a questão nos deu. A distância percorrida vai ser o quê? 360 km, tanto pelo automóvel A quanto pelo automóvel B. O tempo do automóvel A fala que ele é 2 horas a menos que o tempo do automóvel B. Mas eu não sei qual é o tempo do automóvel B. Então, eu botei aqui ΔTB. A velocidade B é 60 km por hora. E a velocidade A, não sei. A questão está pedindo exatamente a velocidade A. Para eu calcular a velocidade de A, eu preciso do quê? Do espaço e também do tempo de A. Porém, o tempo de A depende do tempo de B. Então, vamos calcular aqui o tempo de B. Primeiro passo. Calcular ΔTB. Para calcular o tempo, eu vou utilizar a distância percorrida dividido pela velocidade. Tudo isso aqui, os dados de B. Então, ΔTB vai ser igual a distância percorrida por B dividido pela velocidade de B. Qual a distância percorrida por B? 360. Qual a velocidade de B? 60. Então, vou pegar aqui 360 dividido por 60 e vou encontrar o tempo em horas. Depois que eu encontrar o tempo que o automóvel B vai gastar para fazer essa viagem, eu consigo encontrar o valor do tempo do automóvel A. É só pegar o valor aqui que você vai encontrar, colocar aqui o valor menos 2
E aí você vai ter o valor do tempo de A. Quando você encontrar o tempo de A, você pode então calcular a velocidade de A. Então, o segundo passo é substituir o ΔTB. O que é o ΔTB? Vai encontrar aqui, né? Esse valor. Em ΔTA. Você vai pegar o valor de ΔTB, substituir aqui e vai encontrar o ΔTA. Depois que você encontrar o ΔTA, terceiro passo e último, calcular a velocidade A. Como é que calcula a velocidade? Velocidade A vai ser a distância percorrida dividido pelo tempo de A. Você vai conseguir calcular a velocidade do automóvel A. Ok? Atividade 4. Dois ciclistas, João e Pedro, fazem um percurso retilíneo em uma pista de corrida. João com velocidade de 36 km por hora e Pedro 54 km por hora. Se João gasta 2 minutos a mais que Pedro, qual o comprimento da pista? Então aqui eu anotei os dados, né? De João. A velocidade de João é 36 km por hora e o tempo que João gasta é o quê? É o tempo de Pedro, mais 2 minutos, porque ele gasta 2 minutos a mais que Pedro. Os dados de Pedro. Pedro, ele percorre uma velocidade de 54 km por hora e o tempo de Pedro não foi dado na questão. Eles pedem para calcular a distância percorrida. Qual vai ser a distância percorrida por esses dois ciclistas? Primeiro passo é converter as unidades. Por quê? Estou trabalhando em quilômetros por hora. Aqui já tem minutos. Aqui quilômetros por hora. Então, eu tenho que deixar tudo em unidades relacionadas. Então, vou converter isso aqui para metros por segundo. Como é que faz a conversão? Se eu quero transformar quilômetros por hora em metros por segundo, eu vou fazer a divisão por 3,6. Aqui está em 2 minutos. Vou trabalhar com segundos. Então, vai ser o quê? O tempo de Pedro mais 2 minutos convertendo para segundos. 2 minutos é igual a 120 segundos. Já fiz aqui para vocês, ó. Bora ver aqui as unidades de Pedro. 54 km por hora. Vou converter para metros por segundo. O tempo de Pedro a gente não tem o valor. O segundo passo. O segundo passo é calcular as distâncias percorridas por João e Pedro. Como é que calcula a distância? Distância é igual a velocidade vezes ΔT. Então, eu vou chamar aqui de ΔSJ, a distância percorrida por João, é igual à velocidade de João, que você vai encontrar aqui, ó, depois da conversão. Só vou colocar o VJ, porque o valor você vai encontrar ainda, né? Vou botar aqui VJ, vezes o tempo de João. Qual é o tempo de João? É o tempo de Pedro mais 120 segundos. Então, eu vou colocar aqui entre parênteses. Vai ser o tempo de Pedro mais 120 segundos. Pronto, esse aqui é a distância percorrida por João. A distância percorrida por Pedro é o quê? A velocidade, né? A velocidade de Pedro. Vocês vão fazer a conversão aqui e vai colocar o valor em metros por segundo. Vou colocar VP, porque eu não tenho esses dados ainda. Vocês vão calcular.
vezes o tempo de Pedro. Qual é o tempo de Pedro? Não sei, tá como uma incógnita aqui. Então, vou colocar aqui vezes o tempo de Pedro. Ok. Como os dois ciclistas eles estão fazendo o mesmo percurso juntos, isso quer dizer o quê? Que a distância percorrida entre eles vão ser iguais. Isso quer dizer o quê? Que esse lado da igualdade é igual e esse lado da igualdade também é igual. Isso aqui é igual, isso aqui também são iguais. Então, eu posso fazer a seguinte equaçãozinha. Velocidade de João, pegar essa parte aqui da equação, igualar a essa parte da equação. Então, vou pegar velocidade de João vezes o tempo de Pedro mais 120 é igual a esse lado aqui da igualdade. Velocidade de Pedro vezes o tempo de Pedro. Vocês vão ter que resolver aqui, ó. Essa equaçãozinha primeiro grau. Lembrando que a velocidade de João, vocês já vão encontrar o valor lá no primeiro passo, quando converter as unidades, o mesmo com a velocidade de Pedro. Aqui, nessa equação, você vai encontrar o tempo de Pedro. É esse valor aqui que vocês vão encontrar resolvendo essa equação. Depois que encontrar o tempo de Pedro, vocês podem substituir em uma das equações, porque substituindo o valor, vocês vão encontrar a distância percorrida pelos dois ciclistas. Então, terceiro passo e último, substituir o valor do tempo de Pedro em uma das equações do passo 2. Ok. Atividade 5. Uma carreta de 20 metros de comprimento demora 10 segundos para atravessar uma ponte de 180 metros de extensão. Calcule a velocidade escala média da carreta no percurso. A atividade 5, ela é bem parecida com a atividade 1. Então, para resolver, dá uma olhadinha na atividade 1.